Saiu Elise, A Sombra de uma Mulher. Novo filme da Netflix, que eu demorei um pouquinho pra assistir, mas antes tarde do que nunca. E como uma boa obcecada por esse caso, eu vim responder a pergunta que mais aparece. O que nesse filme aconteceu de verdade, ou que foi criado ou dramatizado ali para o cinema? Então fica comigo até o final, porque eu vou separar fato de ficção e principalmente te contar que a melhor parte ficou de fora do filme. Olá, eu sou a Vanessa Greco, seja muito bem-vindo ao meu canal de True Crime. Aqui a gente fala sobre crimes reais, comportamento humano e as histórias que chocaram o mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você quiser apoiar esse projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro. Agora chega de recados, agulha na mão, tô com um bordado novo, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Bom, antes da gente falar sobre o filme, eu vou fazer um resumão do caso, acelerado inclusive, para quem é mais novo ou simplesmente não lembra do que aconteceu. Elise Matsunaga ficou conhecida por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki, em 2012. Após descobrir diversas traições, ela tirou nele dentro do apartamento do casal, ocultou o corpo em malas e confessou o crime depois, que a polícia pressionou. Foi condenada, cumpriu parte da pena e hoje está em liberdade condicional. Pronto, agora que todo mundo já tá na mesma página, vamos ao que interessa, o filme da Netflix. Eu pensei muito se faria esse vídeo, porque todos os meus youtubers de True Crime favorito, eles já fizeram um vídeo falando sobre o que aconteceu no filme, e todos eles têm a mesma opinião que eu tive, porém eu vi que nenhum deles está falando sobre o que realmente importa e que ficou de fora do filme. Então eu resolvi trazer para vocês também, pros meus seguidores. Bom, o filme já começa com a Elise esquartejando o Marcos, e calma, não mostra o esquartejamento em si, tá? Se você tá pensando que vai ter aquelas cenas super pesadas, não tem. Você entende o que está acontecendo, mas eles não mostram o ato de forma explícita. Porém, eu achei meio desnecessário, tá? Acho que se mostrasse só a agonia dela ali, ela com sangue na roupa, eu acho que já dava uma esclarecida do que aconteceu. Eu acho. Ah, e antes eu preciso elogiar uma coisa, a escolha do elenco. A Lorena Comparato, que interpreta a Elise, cara, ela tá impecável. O jeito de falar, as expressões, a aparência, cara, ela lembra demais a Elise. E quando aparecem, tipo, tem uns momentos que aparecem as fotos do casamento, as fotos, que eles recriaram fotos reais. Cara, nossa, eles acertaram demais, assim. E o ator que fez o Marcos também é muito parecido com ele. Então, assim, nesse ponto, o filme merece muitos aplausos. A caracterização ficou excelente. Bom, uma das cenas que mais chama atenção no filme é dela amamentando a bebê com as mãos cheias de sangue. No meio do esquartejamento, a filha do casal começa a chorar e a Elise simplesmente para tudo para amamentar a bebê. E aí depois ela volta a fazer o que ela estava fazendo. Sim, isso aconteceu de verdade. E assim, esse é um fato que eu já sabia, já foi falado muitas vezes, né, sobre ela ter amamentado a menina e depois voltado a esquartejar. Mas é engraçado que quando você vê a cena representada ali no filme, a sua cabeça começa a viajar. Porque na hora eu só conseguia pensar, tipo, mas gente, e a roupa da bebê? E as mãos da Elise? Será que tinha vestígio de sangue? Será que a polícia recolheu essas roupas? Será que isso foi investigado? Minha cabeça já foi direto pra parte da perícia, né? Eu procurei saber, eu procurei depois, eu não encontrei nenhuma informação pública dizendo se as roupas da criança chegaram a ser periciadas ou não. Porém, eu vi o Beto Ribeiro contando que ela tinha um banheiro no quarto e que ela tomou banho antes. O que faz muito sentido, afinal a Elise ela não era burra, ela não era nada burra. Ela não faria isso sabendo que a babá poderia voltar a qualquer momento e se deparar com a mulher ali, né, toda suja de sangue. Inclusive colocam ela como uma mulher meio inocente, sabe? Botaram ela numa posição de frágil. E ela não era isso, tá? Outra coisa que o filme mostra corretamente é a chegada da babá na manhã seguinte. A babá, ela realmente chega para trabalhar e a Elise pede para que ela fique no andar de cima e que não interrompa ela de jeito nenhum nas coisas que ela tá fazendo no andar de baixo. Ela estava muito ocupada fazendo uns serviços domésticos. Bom, daí, ok, tem essa parte do esquartejamento, daí ele pula para uma outra época. O filme mostra várias cenas dos dois viajando, bebendo, aproveitando a vida. E isso é bem fiel à realidade. O Marcos traiu a primeira esposa com a Elise durante bastante tempo, antes dele pedir realmente o divórcio. Então eles realmente viveram esse relacionamento enquanto ele ainda era casado. Eu achei, inclusive, meio deselegante eles não citarem absolutamente nada da primeira mulher dele e do fato dele ter uma filha do primeiro casamento também, tá? Que ele nem via. O cara é um escroto, já adianto. E agora vem uma cena muito importante. Eles aparecem em um safari nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, e a Elise caça um animal de grande porte. E no filme, ela simplesmente pega ali uma faca e fala, tipo, alguma coisa do tipo, ah, deixa comigo.
E ela vai lá e esquarteja o animal, como se ela já soubesse exatamente o que ela estava fazendo. O Marcos, inclusive, se gaba pros amigos, falando, tá vendo, eu nunca conheci uma mulher como ela, tem um amigo dele que fica meio que babando por ela. Essa cena é baseada em um fato real, mas faltou um detalhe que pra mim fez toda a diferença. Porque o que aconteceu de verdade é que os dois, eles fizeram um curso de esquartejamento. Aqui nos Estados Unidos, dependendo do tipo de caça, você precisa preparar o animal para transportá-lo. Então, eles aprenderam essa técnica juntos, porque você não pode só matar um animal e deixar ele lá no meio do lugar, do ambiente. E isso explica muita coisa. Na época do crime, muita gente duvidava que a Elisa tivesse conseguido esquartejar o Marcos sozinha. E até hoje existe quem acredite que ela teve ajuda. Só que esse detalhe muda bastante a perspectiva. Ela já tinha experiência com esse tipo de procedimento e por causa da caça que ela fazia lá com ele. Tipo, ela não era alguém que do nada ela resolveu fazer aquilo sem nunca ter visto ou aprendido. A pessoa achei que o filme exagera um pouco nessa cena. Parece que ela simplesmente nasceu sabendo fazer aquilo, que ela é desbravadora. Ficou quase uma cena de olha como ela é incrível, quando na verdade existia todo um contexto muito mais interessante dela ter aprendido isso. É exatamente esse tipo de detalhe que eu senti falta no filme, sabe? Pra dar liga nas coisas. Inclusive pra gente entender a Elise. Depois disso eles chegam ao apartamento, o Marcos conta que finalmente ele se separou da mulher, da primeira esposa, né? E aí a Elise vai pra Shoppingzinho contar a novidade pra família, porque os dois vão finalmente se casar. E essa parte também tem elementos reais, ela realmente tem, né, essa tia por quem ela tem muito afeto, ela tem muito carinho, e essa tia foi uma figura muito, muito importante na vida dela. A mãe também aparece nessa cena junto com o padrasto, só que aqui eu tenho uma ressalva. Se eu não estiver confundindo a cronologia, e definitivamente eu não vou reler o livro inteiro só para conferir uma cena específica, eu acho que nessa época o padrasto já estava bastante debilitado. E esse é um outro ponto que o filme deixa de fora. Em nenhum momento ele mostra que esse homem, depois de muito tempo, ficou doente, praticamente sem conseguir falar, e que teria demonstrado arrependimento pelo que ele fez com a Elise, esse traste aí. Também não mostra a tentativa de reconciliação entre a mãe e a filha, nem o pedido de perdão, nada. Eu já contei aqui algumas vezes a minha falta de tolerância com mãe que permite que filhas sejam abusadas por padrastos porque a bonita não quer perder o marido. Então eu acho melhor a gente nem começar a falar sobre isso, porque eu fico puto. No filme, os dois aparecem praticamente como os vilões do começo ao fim, a mãe e o padrasto, né? A cena dela apontando uma faca pro padrasto, gritando pra ele não tocar na filha, assim, nada disso aconteceu. Só que a história real, pelo menos segundo a biografia e os relatos disponíveis, é um pouco mais complexa do que isso. E eu acho que essas nuances fariam muito mais sentido. Mas eu falei complexa e a Alexa entendeu que era com ela e tá lá falando a louca. Eu levei um susto, porque eu tô sozinha em casa. Como assim? Então eu acho que essas nuances, elas fariam muito mais sentido em um filme chamado A Sombra de uma Mulher, né? Afinal, entender de onde ela veio é tão importante quanto entender o crime, mas a gente vai falar ainda sobre isso no final. Bom, aí começa uma vida de casados. O filme mostra o Marcos viajando o tempo inteiro por conta do trabalho, né? Isso é real, pelo menos na biografia essa rotina de viagens aparece bastante. Ele realmente passava muito tempo fora. Nessa época, a Elise já começa a desconfiar das traições. Ao mesmo tempo, os dois decidem tentar ter um filho. E isso também acontece de verdade. Eles demoraram um tempo para Elise conseguir engravidar. Só que tem um detalhe, que o filme passa muito por cima. O Marcos, ele sempre colocava a culpa nela. Ele dizia que o problema era a Elise, nunca ele. Afinal, ele se enxergava como aquele típico machão, sabe? O cara que jamais admitiria que pudesse existir qualquer problema com ele. E aqui eu tenho uma outra crítica ao filme também. Na minha opinião, o filme não mostra nem um terço do que era Marcos Matsunaga, tá? E deixa eu deixar uma coisa muito clara antes que alguém corte essa parte e tire do contexto. Eu não estou dizendo que ele merecia morrer. Absolutamente não estou dizendo isso. Mas uma coisa não anula a outra. Pelas investigações, pelos relatos e pela própria biografia, ele era uma pessoa extremamente machista, pervertida, completamente sem escrúpulos. O cara era nojento. Ele era obcecado por garotas de programa. E existem relatos de que ele chegou a intimidar acompanhantes, mostrando armas para essas mulheres. Durante alguns encontros, ele ameaçava prostitutas. Além disso, e essa é a parte mais nojenta, assim, ele usava um site de acompanhantes de luxo, inclusive onde ele conheceu a Elise, que é onde os clientes podiam deixar avaliações das mulheres. Os comentários que ele escrevia eram extremamente degradantes. Ele tratava aquelas mulheres como mercadoria, sem o menor respeito, fazendo comentários extremamente baixos. Era alguém que objetificava mulheres o tempo inteiro.
Outra coisa que também ficou muito de fora do filme foi a forma como ele tratava a própria Elise. Na biografia, aparecem diversos episódios em que ele era grosseiro, humilhava, controlava e tinha comportamentos agressivos com ela. E isso praticamente desapareceu na adaptação. Eu senti falta porque entender quem era o Marcos também ajuda a entender a dinâmica daquele relacionamento e de como ele criou uma assassina na Elise. E de novo, isso não justifica o crime, tá? Mas ajuda a construir um retrato muito mais completo do casal. E eu acho que o filme perdeu mais essa oportunidade. Outra personagem que aparece bastante no filme é a amiga da Elise. Bastante não, na verdade ela aparece 2 vezes. E essa parte também é baseada em fatos reais. Essa amiga realmente continuou muito presente na vida da Elise, mesmo depois que ela se casou ali com o Marcos. E o Marcos odiava essa amizade. Ele sabia que ela também era garota de programa e implicava o tempo inteiro com a proximidade das duas. Só que a relação delas era muito mais profunda do que mostrou ali no filme, tá? A Elise ajudava muito essa amiga. Ela chegou, inclusive, a emprestar uma quantia grande de dinheiro para essa mulher, porque ela tinha... A família dela estava doente. O Marcos, tipo, ele ficava completamente revoltado com isso. Ele não queria que a Elise emprestasse dinheiro nenhum. Ele não aceitava que a Elise mantivesse contato com pessoas daquela época da vida dela. Ele, inclusive, chegou a chamar essa amiga dela para fazer trabalho para ele como prostituta. E aí ele colocou a cobra, que eles tinham uma cobra, né, que aparece, inclusive a cobra aparece no filme. Inclusive, gente, aquela cena, seria uma coisa que eu perguntaria para ela, como é que foi fazer a cena com aquela cobra? Será que é CGI? Eu tô viajando? É CGI que fala? Nem sei se é CGI que fala. Sabe, tipo, ela é falsa, ela é inteligência artificial, ela é fake, não sei, mas é bem bizarra a cena da cobra. Mas aí o Marcos, ele chamou ela pra ir lá na casa, não sei, a Elise não tava, acho que ela devia estar em shoppingzinho, e aí a mulher foi pra fazer um programa com o Marcos, a amiga da Elise, e aí ele meteu a cobra nela, calma, nossa, ficou horrível essa fala. Ele pegou a cobra Gigi, a cobra real, e aí colocou no quarto e trancou a porta. Ele fez uma tortura com a mulher pra que ela saísse de perto da Elise. Esse homem! Pavor de Marcos Matsunaga. Mas é isso, a mulher era uma mulher que a Elise confiava muito, sabe? Ela apareceu muito antes do Marcos. Então era uma das poucas conexões de vida que ela tinha antes do casamento. E isso ajuda a entender por que ela fazia tanta questão dessa amizade com essa mulher. Eu nem lembro o nome dela. Mas é isso, mesmo sabendo que irritava o Marcos, ela enfrentava porque ela gostava dessa amizade. Bom, daí começam as cenas de confronto. O tempo inteiro ele fala que a Elise é louca, ela confronta ele sobre as traições, e a resposta é sempre a mesma. Você tá louca, você é histérica, você tá imaginando coisas. Nunca é ele o problema, nunca é ele. O cara trai compulsivamente, mas a errada sempre é ela. E isso, infelizmente, é um comportamento muito comum em relacionamentos abusivos. Essa tentativa de fazer a outra pessoa duvidar da própria percepção. Aí tem uma cena específica em que a Elise, ela encontra um papel sobre uma clínica psiquiatra com valores de internação e tudo mais ali, dando a entender que o Marcos pretendia interná-la pra ficar com a filha. Essa parte eu sinceramente desconheço completamente, não me lembro disso, não me lembro de ter lido isso em lugar nenhum. Eu nunca encontrei essa informação na biografia, nem nas reportagens da época, me corrijam aqui se vocês já viram em algum lugar. Tem o documentário dela, ela não fala sobre isso. Então eu tenho quase certeza de que isso foi criado pro filme. O que realmente aparece nos relatos é outra coisa. O Marcos dizia pra Elise que se ela resolvesse pedir o divórcio, a filha ficaria com ele. Ele afirmava que juiz nenhum daria a guarda da criança pra uma ex-garota de programa. E ele usava justamente o passado dela para intimidá-la e fazê-la acreditar que perderia a filha. Então existia sim esse tipo de manipulação psicológica. Agora, essa história da clínica psiquiatra, pelo menos até onde eu pesquisei, não faz parte dos fatos conhecidos do caso. Outra coisa que me chamou a atenção foi a cobra, né? A Gigi, que a gente já falou sobre ela. Ela aparece no filme praticamente o tempo inteiro, como se continuasse morando com eles mesmo depois do nascimento da filha. Só que a biografia conta que não foi isso que aconteceu. A Gigi realmente existiu, eles adoravam aquela cobra, inclusive eles tratavam ela como filha. É bem, cara, ela era totalmente fora da casinha junto com esse homem, sabe? Eles se completavam muito, em muitos quesitos. Ele era um babaca, mas ela também não era a pessoa mais incrível deste mundo. Bom, a gente sabe, né? Ela esquartejou o marido. Tem várias histórias com essa cobra, mas em determinado momento, alguém, eu acho que é a tia, inclusive, alerta a Elise de que ela precisava se desfazer da cobra antes do bebê nascer. Ah, sim, ela foi grávida. Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter sido a tia que falou isso. No filme aparece que foi a tia, mas eu não lembro se foi a tia. Mas acho que essa informação é irrelevante. Mas o que acontece é que alguém fala pra ela assim, cara, você tem que se desfazer dessa cobra, porque a cobra, ela pode comer teu bebê. Do jeito que ela come um porquinho, ela vai comer o seu bebê. E aí é o momento em que a Elise se humaniza, né? Acho que pela primeira vez, talvez, na vida dela, do tipo, ela virou mãe.
A maternidade pode, não é sempre, mas ela pode fazer isso com uma mulher. E aí ela se livra da cobra. Foi muito difícil, inclusive, se livrar dessa cobra, porque ele não queria se livrar, e aí eles doam a cobra pro Butantã. E, se eu não me engano, a cobra tá lá até hoje. Se vocês quiserem visitar a Gigi, tá lá no Butantã. Aliás, saudade do Butantã, gente, era tão legal ir naqueles passeios de escola no Butantã. Ah, então, mas aí o que tá de errado no filme é que no filme a cobra continua no apartamento mesmo depois do nascimento da filha. E não, a Elise se desfaz da cobra antes da filha nascer. Tem uma parte em que a Elise vai até a casa de prostituição ou uma boate e conversa diretamente com a garota de programa que estaria se relacionando com o Marcos. Isso não aconteceu, a Elise nunca voltou na casa de prostituição, isso foi totalmente inventado pro filme. Ela não foi confrontar a mulher daquela forma. Na história real, a Elise descobre as traições, inclusive por meio do detetive particular que ela contratou, e foi ele que acompanhou os passos do Marcos. Ela não se meteu em nada disso, não existe relato de que ela tenha tirar satisfação. Aí o filme mostra toda a parte do esquartejamento, como eu disse, dela colocando as partes do corpo dele nas malas, levando tudo pro carro. Essa parte eu achei interessante porque dá pra entender a logística de como tudo aconteceu e o peso daquilo tudo. É uma sequência até bem feita, sabe? Depois vem uma das cenas mais conhecidas do caso, que é a Blitz. Isso é real, a Elise realmente foi parada numa Blitz enquanto ela transportava no porta-malas o corpo do Marco. O que muda é a forma como ela reage, tá? No filme ela parece extremamente nervosa, tensa, quase dando a entender que ela vai ser descoberta a qualquer momento. Mas, segundo os policiais que participaram da Blitz e deram depoimento no julgamento, aconteceu exatamente o contrário. Eles disseram que a Elise Matsunaga estava extremamente calma, ela estava tranquila, que ela não mostrou absolutamente nenhum nervosismo. Inclusive, esse é um dos motivos do psicólogo, o psiquiatra forense, o Guido Palomba, falar que ela é psicopata. Outra mudança no filme é a história da filha do casal estar com febre. No filme, a babá liga, manda várias mensagens dizendo que a menina tá com febre, que a febre não baixa. E aí a Elise ali dirigindo, levando as partes do corpo para descartar as partes do corpo. Até onde eu sei também, isso não aconteceu. Muito provavelmente essa situação foi criada para aumentar a tensão ali da cena. Também para explicar a decisão da Elise ter voltado, porque a ideia dela era jogar lá no Paraná, sabe? Lá perto de Chopinzinho, não perto de Chopinzinho, mas no Paraná. E aí ela acabou jogando ali em Cotia, próximo ao sítio de um amigo deles. Então ela meio que conhecia aquela área ali de Cotia. E aí depois ela voltou. A gente não sabe por que foi essa decisão. Na verdade, ela fala no documentário que ela tomou essa decisão porque ela, sei lá, nem lembro o que ela fala. Por que ela tomou essa decisão de simplesmente parar no meio do caminho e voltar. Mas não foi porque a filha dela tava com febre, como tá no filme. Depois disso, tem a cena em que ela vai descartando as partes do corpo e deixa a cabeça por último. Ela parece segurando a sacola com a cabeça antes pra fazer o descarte. Particularmente, eu achei essa cena um pouco exagerada, meio desnecessária, inclusive. Mas enfim. Em seguida o filme mostra a Elise junto da família do Marcos, dizendo que ele desapareceu, e isso aconteceu de verdade. Ela foi até lá, ela realmente procurou a família dele e disse que o Marcos havia sumido. Mas o que o filme deixou de fora foi um detalhe importante. Na história real, a Elise não chegou simplesmente dizendo que o Marcos tinha desaparecido. Ela contou para a família inteira que ela estava sendo traída. Ela disse que acreditava que ele tinha ido embora com a amante, mostrou as fotos, mostrou os vídeos que o detetive particular tinha tirado, tinha feito os vídeos. Esse momento aparece nos relatos sobre o caso e ajuda a entender qual era a versão que a Elise estava sustentando naquele momento. No filme, essa parte simplesmente não existe. A gente só vê a Elise junto da família, acompanhando a busca por notícias do Marcos e esperando que ele apareça, mas sem mostrar ali que ela revelou as traições e apresentou as fotos feitas pelo detetive. E aí, pra mim, vem a melhor parte do filme. É a parte que mais se aproxima da realidade, que é a confissão da Elise. E isso acontece porque essa confissão existe gravada e a gente tem acesso ao depoimento dela. Então a Lorena Comparato, ela praticamente replica a forma como a Elise fala, as pausas, o jeito de responder, a postura. Ficou muito parecido. Na minha opinião, foi uma das cenas mais bem feitas do filme, justamente porque eles tinham um material real pra seguir. E a Lorena, ela tá muito convincente nessa sequência. E falando em cena que a gente já viu, uma coisa que eu preciso elogiar são as cenas do elevador. Essas pra mim ficaram muito boas, porque elas são praticamente uma recriação das imagens reais das câmeras de segurança que passaram inúmeras vezes na televisão da época, vocês lembram, né? Passava o tempo inteiro na televisão. Tem a cena do Marcos chegando com a pizza, entrando no elevador, e depois tem a Elise saindo horas mais tarde, muitas horas mais tarde, com as malas. E se você assistiu a cobertura desse caso na época, essas imagens, cara, elas bombardeavam, assim.
ficaram marcadas na memória de muita gente. O filme conseguiu reproduzir essa cena de uma forma muito fiel. A posição da câmera, os movimentos, a forma como eles entravam e saíam do elevador ficou muito parecido com as imagens reais divulgadas durante a investigação. A cena do crime mesmo eu não entendi muito bem, porque o que eu sabia é que as armas meio que ficavam pela casa, porque eles tinham muitas armas espalhadas pela casa. Doidos, tá? Muitas armas espalhadas pela casa, porque o Marcos já tinha sido sequestrado uma vez, então ele tinha umas neuroses, e aí eles começaram uma briga, começou a confrontar um ao outro, o Marcos virou pra ela e falou que ele ia tirar a menina dela, ela catou a arma, isso é ela falando, tá? Essa depoimento. Ela pegou a arma, e aí ele falou, atira, que você não tem coragem, atira, e ela atirou. A perícia já diz que ele mal entrou com a pizza e ela já tirou. Que ela meio que planejou isso. Porque o tiro veio de cima para baixo. Nunca entendi muito bem essa parte. Mas a perícia diz que ela tirou e nem houve essa discussão. E assim, claro que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento. Porque não existem testemunhas e eles dizem que só contaria tudo o que aconteceu de verdade para a filha. Que ela só contaria para a filha. Então... já vai saber. E aí o filme termina sem mostrar o julgamento. Em vez disso, ele já corta pra Elise lá na prisão, escrevendo uma carta pra filha, e isso é real. A Elise escreveu várias cartas pra filha durante o período em que ela esteve presa. No final, aparecem aquelas legendas explicando quanto tempo ela ficou presa, como foi o cumprimento da pena, e que ela nunca mais voltou a ver a filha, nem mesmo por fotografia. Enquanto essas informações aparecem na tela, toca O Mundo é um Moinho do Cartola. Eu associo essa escolha da música porque é uma história bem conhecida sobre a música que o Cartola teria escrito para a filha dele, ou segundo outras versões, para a enteada, não sei ao certo, quando ela decidiu se tornar garota de programa. Só que isso nunca foi confirmado, tá? É uma história que se popularizou ao longo dos anos, mas não existe uma comprovação de que tenha sido realmente essa a inspiração da música. Mas eu imagino que o filme tenha escolhido essa canção justamente por causa dessa lenda, sei lá, já que ela dialoga com a trajetória da Elise. Mas isso é uma interpretação, tá? Não é uma informação confirmada. Foi a minha interpretação do porquê que eles colocaram O Mundo é um Moinho no final, que eu achei belíssimo, inclusive. Agora vamos falar do principal, que pra mim ficou de fora. Porque vamos combinar, se o filme chama Elise, A Sombra de uma Mulher, ou seja, é um filme sobre ela. Só que cadê a história dela? O filme praticamente começa quando ela tá vivendo um relacionamento com o Marcos. Eles já apareceram juntos, ela cobrando que ele se separe da esposa, ele dando um carro pra ela depois do casamento. Blá, blá, blá. Só que existe uma história gigantesca antes disso. A Elise sofreu abuso do padrasto quando ela tinha cerca de 15 anos. A mãe, ela desacreditou da Elise, ela acabou escolhendo manter o casamento. A Elise saiu de casa, anos depois as duas voltaram a se aproximar, houve um pedido de perdão, é um relacionamento extremamente complexo. Só essa fase da vida dela em Chopinzinho, no Paraná, já renderia um filme inteiro. Foi lá que ela fugiu de casa, passou por situações muito difíceis, ainda adolescente começou a se prostituir para conseguir sobreviver, mentiu para a família inteira falando que não tinha acontecido nada. Depois ela retornou a relação com a mãe, continuou complicado, por fim ela decide ir embora de vez para São Paulo, e ainda existe toda essa outra história de como ela entrou no mundo da prostituição em São Paulo. Como que ela conseguiu entrar para uma agência de acompanhantes de luxo, que não é exatamente um lugar onde qualquer pessoa consegue trabalhar, sabe? Como que ela conheceu o Marcos? Cara, tinha muito material, mas muito. Na minha opinião, eles perderam uma oportunidade enorme de contar quem era a Elise antes daquele crime. Porque gostando dela ou não, entendendo ou não as decisões que ela tomou, a trajetória dela ajuda a explicar muita coisa. Poxa, a Elise trabalhou como garota de programa por anos. Para conseguir viver essa realidade, a pessoa ela acaba desenvolvendo mecanismos para se desligar. Ela precisa se desligar emocionalmente da situação. Afinal, como é que você se deita todos os dias com alguém que você não deseja? É uma forma de dissociação, sabe? De separar o que está acontecendo dos próprios sentimentos para conseguir suportar aquilo. Isso ajuda a entender como ela conseguiu agir com tanta frieza depois do crime. Fora toda a experiência que ela já tinha em esquartejar animais grandes, né? Lá por conta da caça esportiva. Então, não era um procedimento completamente desconhecido por ela. Ela ligou ali, o automático, que ela ligava sempre quando ela trabalhava na prostituição. Gente, nada disso torna o que ela fez aceitável. Muito pelo contrário. Mas ajuda a compreender porque para ela talvez tenha sido possível fazer algo que para a maioria das pessoas seria impensável.
E eu acho que esse era justamente o papel de um filme chamado Élysée, A Sombra de uma Mulher. O crime, sinceramente, todo mundo já conhece, de cor e salteado. Agora, a trajetória dessa mulher, antes de tudo acontecer, essa sim merecia muito mais espaço. Apesar disso, é um filme brasileiro que chegou ao primeiro lugar na Netflix como mais assistido, e isso é muito legal de ver. O True Crime brasileiro ele vem crescendo bastante e eu espero que as próximas produções continuem evoluindo, principalmente na construção de roteiro, porque tecnicamente o filme é muito bom, muito, muito bom. Nossa, fotografia incrível, o elenco é excelente, sabe? Muito bonito, a direção também. O que me deixou insatisfeita foi realmente o roteiro, mas essa foi a minha humilde opinião e a minha análise do que é real e do que é ficção em A Élysée, tá? Que fique claro que isso não é uma verdade absoluta, tem muita gente que deve ter outra opinião, inclusive provavelmente os produtores do filme têm opinião totalmente diferente da minha. Mas como sempre, agora eu quero saber de vocês, teve mais alguma cena que vocês ficaram na dúvida se aconteceu de verdade? Ou perceberam alguma outra dramatização que eu não comentei aqui, que eu esqueci, porque a pisciana aqui, só Deus, né? Me contem aqui nos comentários, porque eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. E é isso, o vídeo de hoje termina por aqui, mas ainda tem muita linha pela frente, portanto respira fundo. E até o próximo.